Olá, sou Ellen Rose dos Santos, uma mulher negra com cabelos crespos. Hoje ele está preso. Estou vestindo uma blusa cinza com mangas curtas, uso óculos arredondado e atrás de mim tem um tecido africano. Olá, eu sou a Jaque Baumgartes. Apesar desse sobrenome alemão, sou uma mulher parda com traços ameríndios. Os cabelos castanhos, longos, com alguns grisalhos, e eu estou usando um moletom cor de terra com um cachecol. Atrás de mim tem um tecido verde. Pedimos licença para chegar com mais um episódio do projeto Fala Mulher, aprovado pelo Fundo Municipal de Cultura da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de 2022. Hoje estamos aqui com essa mulher maravilhosa, que é a Márcia dos Santos Cunha, gestora cultural e jongueira. Bom, desde já agradecemos a Márcia por esse aceite, né, nesse convite. Estamos honradas com a sua presença e pedimos que faça a sua saudação inicial, também uma autodescrição, para garantir a acessibilidade. E abrimos essa roda com uma frase inspiradora do projeto. Bora lá? Fala, mulher! E aí, pode falar, Márcia. Eu sou Márcia dos Santos Cunha. Sou uma mulher preta e hoje estou trajando uma blusa colorida. Em minha cabeça eu tenho um turbante em tecido africano, bem como atrás de mim também tem um tecido africano. Ah, que linda. Ótimo. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Márcia. Agradecemos, né, por você aceitar aqui o nosso convite. Sim. Então, para começar essa nossa roda de conversa, esse nosso bate-papo, gostaria que você nos contasse um pouco da sua história de vida, né, a sua caminhada até aqui, e se você pudesse já começar também destacando assim os momentos importantes, né, falando dessa sua trajetória, né, como uma mulher preta, jongueira, também professora, né, pedagoga, né, também contar dessa sua experiência na área da educação. Então, para eu começar falando de mim, eu tenho que falar das mulheres que vieram antes de mim, principalmente da minha mãe. Minha mãe Adélia, mãe de 4 filhos, eu a única filha. Eu cresci somente com a presença de minha mãe e meus irmãos. Eu nasci e cresci no estado do Rio de Janeiro, numa cidade do interior que se chama Barra do Piraí. E lá em Barra do Piraí crescemos, eu e meus irmãos. Fomos assim abandonados pela figura paterna quando eu ainda era pequena, eu tinha 10 meses, não conheci o meu genitor. E assim minha mãe foi nos criando, né? Como lavadeira, como cozinheira, mas sempre fazendo questão de que nós estudássemos, tanto eu quanto meus irmãos. Comigo ela pegou um pouquinho mais no meu pé, né? Porque aquela mentalidade assim, não, você é mulher, isso e aquilo. Os meus irmãos ela deixava um pouquinho mais soltos, né? Mas comigo foi diferente um pouco. Ela pegou no meu pé mesmo para que eu estudasse, para que eu me mantivesse ali juntinho dela. E foi bom, né? Que eu tô com ela até hoje, graças a Deus. A sua mãe tem quantos anos? Minha mãe hoje está com 84 anos, mora comigo, jongueira também, está sempre nas rodas. Salve, salve. Salve, dona Adélia. E você veio aí contando a sua trajetória, a sua vinda aqui para São José. Então, a vinda aqui para São José foi questão do coração. Em Barra do Piraí ainda, eu já conhecia o Laudenir já há muitos anos, porque ele sempre foi uma figura assim no bairro bem conhecida pelas ações que ele realizava lá. Mas assim, essa proximidade mesmo com ele
veio bem mais tarde, né? Eu já, na minha adolescência, já formada. Daí a gente se encontrou numa das ações que ele realizava lá no bairro. É engraçado, ele sempre fazia essas ações lá e eu nunca ia. Olha. Meus irmãos iam, minha mãe algumas vezes ia, mas eu nunca ia. Aí, justamente na que eu resolvi ir, e continuei indo até hoje. Coração em todos os corações. Exatamente. O jogo Aham. juntou. Então, aí a partir daí a gente não se desgrudou mais, né? E lá em Barra do Piraí, por ser uma cidade pequena, o campo de profissional é muito difícil. Daí ele tentou, como ele já tinha estado aqui nessa região alguns anos atrás, ele falou, não, vou me aventurar novamente para lá. E aí ele veio, deu certo, e eu vim para visitar e não voltei mais. Tomou água do Rio Paraíba e ficou. Exatamente. Bom, Márcia, a gente sabe que toda mulher sofre muitos desafios, ela enfrenta muitos desafios. Se a gente for pensar, há pouco tempo a mulher nem votava, né? O que dirá uma mulher preta, né? Então a gente sabe que os desafios existem. E aí, para você chegar até aí, estudar, ir para o jongo, ir para as culturas populares, você enfrentou desafios ou não? E se enfrentou, quais eram os que mais se apresentavam para você, né? Para você superá-los? Eu creio que a época que eu entrei para o jongo já estava um pouco mais, os caminhos já estavam um pouco mais abertos, mais livres, né? Mas houveram desafios, certeza. Eu acho que o desafio maior é essa questão mesmo de ser mulher e estar à frente, né, de uma manifestação cultural tão tradicional quanto é o jongo, porque bem recentemente eram só homens, né, que estavam à frente do jongo, que lideravam uma comunidade jongueira. O desafio maior foi esse e assim, o desafio pessoal também da gente estar conciliando isso tudo, esse trabalho com a gestão do grupo, a gestão agora do ponto de cultura e ainda a gestão da família, dos filhos. Isso daí é um desafio que a gente passa, que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Com certeza. Em termos de preconceito na infância, na adolescência, você viveu ou não? Isso não foi tão evidenciado assim? Não foi muito evidenciado. Uma coisa que eu sempre comento em casa, uma coisa que me marcou e ainda hoje eu lembro nitidamente disso, é que na escola não era tudo que eu podia participar. Por a questão de ser pobre e muitas vezes de ser preta, que tudo dizia assim, você não pode participar. Era assim dito claramente mesmo, você não pode, você não vai entrar aqui. E já aconteceu assim um caso de uniforme escolar. Na escola que eu estudava, o uniforme escolar era obrigatório. Daí a minha família carente mesmo, né? Aí, para calçar e vestir 4 filhos, minha mãe sozinha, aí a minha madrinha, ela todo janeiro, que é o meu aniversário, ela me dava um par de tênis. Só que o uniforme da escola era tênis preto. E ela tinha um armazém, que a gente diz, né? Ela tinha um armazém e ela me dava aquilo que ela tinha lá disposto para vender, né? E assim, sempre me dava outras cores. E nesse ano eu lembro nitidamente, ela me deu um tênis cinza. Aí lá fui eu toda feliz para a escola, com o uniforme completo, mas o tênis cinza. Aí chegou lá a diretora, ela me ridicularizou lá na frente,
me colocou, era a época que formava lá para cantar o hino nacional. Ai, as filas. Todo mundo, a escola toda formada lá, aí ela me tirou lá do meio da minha turma e me colocou lá em cima, para servir de exemplo de como não se devia ir para a escola, né? Isso daí foi uma coisa que me marcou ainda até hoje, eu lembro disso com muita tristeza. Com certeza. Que falta de flexibilidade, de sensibilidade, humanidade, né? Exatamente. Que a escola também foi, ela também é esse espaço. A gente fala muito da escola um lado bom, né? Mas para as crianças é um lado que muito sofrido, né? Tem muito bullying, tem muito preconceito. A escola, esse espaço, né? A Bell Hooks falava disso, né? A escola como esse espaço de enfrentamento dos preconceitos, mas também ela via uma possibilidade de mudança. É porque é o espaço da transformação, Não né? é? É por isso que é um espaço que gera esse conflito, porque é um espaço onde é possível a transformação, o conhecimento, né? Essa sabedoria. Isso que Márcia enfrentou lá atrás, hoje em dia já é muito mais difícil de ser enfrentado, né? De passar por isso, de ter, tem que ser assim, tem que ser essa cor. Hoje em dia a escola, mas, né, por tanto enfrentamento, por luta, tanto né? sofrimento de pessoas Muita que passaram luta, por isso, sim. né? E Márcia, nós te apresentamos como uma mulher jongueira, né? E você também já comentou aqui. Então eu gostaria que você, né, compartilhasse aqui, explicando o que é o jongo, né? E o jongo também como uma forma de luta, né, de enfrentamento desse preconceito, né, do racismo. Eu entendo que o jongo também ele é um instrumento, né, é uma força também de luta, né, para o movimento. Então, se você pudesse aqui nos dar, né, uma explicação, uma aula sobre o que é o jongo e a importância do jongo, né, para a nossa história. O jongo, apesar de ser uma cultura assim ancestral, o jongo já está no nosso meio há séculos, tem pessoas que ainda não conhecem, não sabem do que se trata e continua vendo assim com um olhar meio de crítica, um olhar atravessado, né? O jongo ele nasceu aqui no Brasil, pelos negros que foram trazidos à força da escravidão para trabalhar aqui nas lavouras de café e cana-de-açúcar. Nos raros momentos que eles tinham de lazer, lá nas senzalas, eles se reuniam em volta dos tambores improvisados, em volta da fogueira, e ali em roda eles cantavam, eles dançavam, eles tomavam cachaça, eles namoravam, mas muito mais do que isso, eles estavam criando ali uma forma de resistência, porque por aquilo que eles cantavam, aquilo que eles estavam falando, eles estavam se comunicando e ali entre eles combinando uma forma de fugir daquele jugo que eles viviam ali. Então a gente considera o jongo como uma das mais antigas formas de resistência que existem no mundo, porque ali os capatazes, os feitores que estavam ali em volta, eles não entendiam aquilo que estava sendo cantado, aquilo que estava sendo falado. Vamos deixar esses pretos aí se embebedar, cantar, dançar aí. Amanhã são eles que vão trabalhar cansados mesmo, que se dane, né? Então, mas não era isso que eles estavam pensando. Porque ali, pela tradição do jongo, por aquela manifestação que estava nascendo ali, muitos negros escravizados conseguiram se libertar, conseguiram fugir dali, daquele sistema opressor que eles viviam. Muito interessante essa linguagem metafórica, né? Sim. Que o jongo traz, que o batuque de umbigada traz, que a capoeira traz, né? Todas essas expressões culturais de matriz africana, essa comunicação, assim, de resistência, de sobrevivência, né? Que importante que é. É interessante você falar nisso. Na semana passada eu li um texto da Leda Maria Martins, que é uma das curadoras agora da Bienal, e ela tem um texto que ela fala sobre essa importância da oralidade e também da performance. E aí ela entende que essa performance do corpo, né, do corpo escravizado, que nós temos essa memória ancestral da dança. Então ela chama essa dança como uma performance. E isso nós trazemos, né? Isso está
no nosso corpo muito interessante. A Leda, né, que é uma pesquisadora lá da UFMG, mas ela fazer essa leitura, né, dessa memória ancestral que está no corpo e essa performance, né, e o João tem isso, né, esse movimento, a pegada, a corporeidade, é muito interessante. Então, tem gente que chega na roda, aí fala, eu não sei dançar. Como não sabe, você tem só que lembrar. Lembrar como se faz isso, exato, essa memória aí. É até uma memória afetiva também, né? Ouvir lá o som dos tambores, ver lá o pé no chão, o rodopio lá. Isso tudo traz uma memória que a pessoa vai para a roda e vai... Quando vê, já está lá. Percebe que sabe. E de liberdade também, né? Porque você não tem uma regra, né? Não, né? Como outras formas de dança, né? Mas eu acho que o jogo também traz essa liberdade, né? Esse romper, né? Como você falou ali, né? Naquela situação da escravização, da senzala, né? Um corpo que estava machucado, mas que traz também essa alegria, essa leveza, né? E a liberdade. Né? Eu já ouvi músicos dizerem que o jongo é o avô do samba, né? É o vovô do samba. Ele vai incentivando o corpo e quando vê o balanço, tá lá. A ginga, né? Márcia, você teria uma mulher, uma pessoa da sua referência, né? Que fez muita diferença na tua vida. Você falou aqui da tua mãe, né? Que pode ser tua mãe também, mas queria que você contasse aqui para nós essa mulher de referência. Quem foi? O que vem na tua mente? Quem é essa mulher que te traz essa força para seguir estudando, sendo jongueira, cuidando dos filhos, gestora da casa, gestora cultural e tudo mais. Essa mulher incrível que você... Então, no começo, quando eu falei de minha mãe, eu não citei a minha avó, né? Porque eu fui criada com a minha avó também, até os meus 5 anos de idade. Então, eu tenho minha avó também como referência. Era a minha avó que penteava meu cabelo para ir para a escola. Era a minha avó que preparava a comida quando a minha mãe estava trabalhando, né? Então, eu tenho uma figura da minha avó, assim, que a gente carinhosamente fala vovó, a vovó. A vovó é sempre a vovó. A gente sabe que é a mãe da minha mãe, que sempre viveu com a gente, né? E ela é uma figura, assim, que me traz muitas lembranças boas. Que bacana. Então, a dona Adelina Dona Adélia? Adélia, minha mãe. E a vovó? Josefina. Josefina. Era a avó Zefina. A avó Zefina. Ai, que delícia. Algumas línguas iorubás falam iaiá, né? Iaiá. Que lindo, né? E aí, falando, né, então, das mulheres, como é que é a Márcia mãe, né? Assim, essa constituição, né? Você falou, né, desse seu encontro aí com o Laudeni, mas do encontro com o Laudeni aí tem os filhos e as filhas, frutos, né? Assim, desse amor. Assim. Aí, né, conta um pouco, né, dessa família e que está no jongo, né? Assim, você conseguiu já multiplicar, né? Trazer, né, os seus filhos para a participação do jongo. Eu acho isso tão bonito, né? Eu vou falar as crianças, mas hoje não são mais crianças, né? Para as mães, sempre. Crianças, né? Mas, né, trazer essa participação deles no projeto, isso é muito bonito. Como que é isso? É fácil, tranquilo ou não? Então, quando eu me encontrei com o Laudeni, a gente fala que é assim, eu tinha os meus, ele a dele, aí depois tivemos o nosso e agora é tudo nosso. Agora é tudo família. Porque ele já tinha uma filha, né, a Adriana, que sempre morou comigo, e eu já tinha Lucas e Luciana. Sim. Daí, quando vim para cá, vieram todos juntos e aqui nasceu João Vitor. Então, a gente sempre viveu num núcleo familiar assim, bem grande. E como é a Márcia Mãe todas as ações tentando acertar. Sempre tentando acertar. Se eu puxo no pé, pelo pé, o outro eu vou cutucando ali, mas é sempre nessa intenção de acertar. E uma coisa que eu sempre
eu procuro estar sempre fazendo é não agir da mesma forma que agiram comigo no passado para com eles. Porque tem coisas que fizeram comigo, fizeram para mim, que eu achei que não foram legais e que eu procuro agir de outra forma com eles. Questões assim mesmo de dar um pouco mais de liberdade. Tipo, mãe, quero, o João Vitor agora, que é o mais novo, que está com 15 anos. Os outros não, que já estão maiores de idade, um já constituiu família e tudo. João Vitor fala, mãe, eu e meus colegas estamos pensando em ir ao shopping, no shopping. Isso aconteceu agora sábado. Aí, se fosse eu falando com a minha mãe alguns anos atrás, isso com 15 anos, de jeito nenhum, não vai. Você vai fazer o que lá? Não, mas se eu puder dar essa oportunidade para ele estar saindo com outras pessoas, conhecendo outros lugares, eu vou permitir. Se a gente puder dar essa oportunidade para ele, eu vou permitir. Mãe, quero fazer um curso disso assim. Se tiver ao nosso alcance, vai fazer. Então, a mãe Márcia, Luciana de vez em quando me chama assim, mãe Márcia. A mãe Márcia, ela sempre age pensando assim, dessa forma, de não machucar como foi machucada lá atrás. Sim. É sempre tentando acertar e dar oportunidades, mostrar novos caminhos para eles também. Luciana, hoje ela está com 30 anos. Mas a Luciana ela começou a viajar sozinha bem cedo. Porque eu também confio na educação que eu dei para eles. Exatamente. Então, ela começou a viajar por conta do jongo. Mas depois ela conheceu outras pessoas, fez novas amizades e ela sempre gosta muito de viajar, sempre ela começou a viajar muito cedo, mas isso também a gente eu permiti por conta disso, de confiar naquilo que eu ensinei para ela, nas coisas todas que eu falava para ela. Então, eu acho que a mãe Márcia é assim, abre, mas também ali tentando Sim. segurar um pouquinho, né? Mas eles estão sempre ali por perto, estão todos no jongo, graças a Deus. Só abaixo da Luciana, né? O Lucas, ele começou no jongo, mas aí depois na adolescência, aí foi conhecendo outras pessoas, sim. né? Aí casou, aí se afastou um pouco. Sim. Mas sempre que em casa lá a gente tá com tambor, ele vai lá, batuca também. Sim. Mas assim, só sair em apresentação em grupo com a gente que ele não sai mais. Márcia, tem alguma artista, você falou da sua avó, da sua mãe, são mulheres próximas de você. E mais distante, tem alguma referência, uma artista, uma escritora, uma educadora? Qual seria essa mulher aí que também foi referência para você? Até bem pouco tempo, né, era difícil a gente ter alguma referência preta, assim, seja nas artes, seja em qualquer linguagem, né? Mas sempre tem uma assim que se destaca, que chama atenção. A minha, que me chamou a atenção bem recentemente, pelo protagonismo dela na TV, nas novelas, é Thaís Araújo. Bem nova e tudo, mas assim, de você... E pela família dela também, né? É uma família preta, toda envolvida nessa questão de TV, de produzir, né? É uma pessoa assim que eu admiro bastante. É verdade, você lembrou Casada com Lázaro, né? Isso. Dois assim artistas maravilhosos, né? De teatro, de TV, né? Sim. Com os filhos, essa preocupação com a educação. Eu li esse livro do Lázaro, que foi a Ellen que me emprestou, maravilhosa, uma leitura fluida, né? Alegre. Ele
comenta, né, sobre a Thaís, sobre o seu protagonismo enquanto mulher também, e quanto ela puxa outras mulheres pretas também, sabe? Sim. Sim, a solidariedade mesmo deles. E falando, né, dessa questão, né, feminina, essa questão da mulher, como é que você avalia, assim, né, esse percurso, essa jornada lá de quando você era adolescente e agora você acha que a mulher ela tem ocupado espaço? Como é que você percebe, qual que é a sua opinião aí nessa nossa luta, né, nessa luta da mulher? Você acha que nós, né, as mulheres estão conquistando espaço ou ainda não? Precisa ainda de uma grande mudança? E até, né, da educação das suas filhas. Eu vejo que já avançamos bastante. Avançamos muito, mas muito ainda tem a se conquistar. Olhando a minha trajetória lá de onde eu vim, eu não quero voltar lá para viver lá. Eu não quero. Mas se eu puder voltar lá para modificar alguma coisa, para contribuir com aqueles que lá ficaram, eu quero. Mas voltar para lá, Sim. não, eu não quero. Voltar para lá e permanecer estática lá, como muitas mulheres ficaram dessa forma lá. A gente percebe isso. Todas as vezes que a gente vai lá, a gente vê que não houve um progresso. Sim. Então, elas não caminharam. Muito pelo contrário, até regrediram. Se eu puder voltar lá e puxar essas pessoas e fazer alguma coisa, contribuir para que elas avancem, não só as mulheres, mas a comunidade toda. Se eu puder fazer algo para alavancar, eu volto lá e faço. Mas voltar para lá e permanecer, Sim. não. Sim. Sua cabeça hoje, a sua vida é outra, Outra, né? outra. Então, Márcia, continuando aqui na nossa conversa, no nosso roteiro, nós sempre sugerimos, né, pedimos para a nossa convidada que ela traga um objeto afetivo, se ela tiver, né, para compartilhar uma história, né, porque essa questão do objeto também nos remete a lembranças e a memórias. Então, eu gostaria de saber se você trouxe o seu objeto afetivo e se você poderia, né, compartilhar e contar a história desse objeto. Trouxe sim. Mas esse objeto afetivo que eu trouxe, ele é, assim, razoavelmente recente. Tá bom. Ele me remete aos últimos anos que eu estive em sala de aula. Porque atualmente eu continuo professora, mas só que continuo em outras instâncias, né? Não estou mais naquele ambiente escolar. Então, o meu objeto é essa canequinha aqui, ó. Oh, meu Deus! Essa canequinha eu ganhei na creche que eu trabalhava, porque eu sempre trabalhei com educação infantil, com as crianças bem pequenas. E nos últimos 3 anos que eu estive lá, essa canequinha me acompanhava todos os dias, no café da manhã. Ela traz esse aspecto afetivo, assim, para mim, não pela pessoa que me deu. Sim, não, sim. Não é pela pessoa que me deu. É pelo ambiente a que a lembrança ela me remete. É um ambiente que eu estive durante 21 anos. Nossa, Márcia. Era uma vida toda nesse ambiente escolar. Então, ela me traz essa memória e ela não me deixa esquecer também que eu sou professora. Isso. que o carinho, o educar que eu sempre trouxe para a minha vida profissional, esses aspectos, ele continua na minha vida familiar, na minha vida em comunidade e vai sempre me acompanhar.
E deixa a gente olhar. Olha isso. A corujinha da sabedoria. Sim. E a Márcia aqui, ó. Bem num dia dos professores. Olha a coisa mais linda. Sim. E tem E a ó, mensagem aí. ao mestre com carinho. Feliz dia do professor. Que é a nossa mestra aqui, Márcia. Sim, Ah, que sim, coisa linda. Ó. sempre. Lindo mesmo, que coloridinho. Ótima lembrança, sim, e essa importância da educação, né, desse espaço escolar, mas você lembrou muito bem, a educação ela não acontece só no espaço escolar, né? Então você continua sendo, sim, uma professora. Com Muito certeza. bom ter Seja essa no chão da consciência, escola, seja no chão do terreiro do João. Sim, ou lá no projeto cultural, Não né? é? Sim. Então, exatamente. É muito importante ter essa consciência, né? sim, que legal. Que gratidão de você importância, ter sim. trazido e compartilhado com a gente, Márcia. Bom, você teria uma outra mulher que você acha interessante, que futuramente a gente possa convidar para novos projetos, né, Ellen? Sim. Uma mulher preta, uma mulher ameríndia, uma mulher, enfim, não importa. A mulher que você acha que a gente poderia um dia chamar para conversar também conosco. Teria alguma? Da cidade? Não, da onde você quiser. Como você quiser. Pode ser da cidade, do João. Uma mulher que você conhece, que Educadora, você admira, né? uma Isso. pessoa que pode contribuir Que com você sua fala. com que sua... você conhece a história. Ultimamente eu tenho convivido mais com as mulheres do jongo, né? Ah, que dá-lhe um Então, aí. então, nessa linha, eu gostaria de citar Josiara Souza. Eita. Josiara é nossa conterrânea, lá também de Barra do Piraí, mas ela está com um grupo há 10 anos, esse ano completa 11 anos, em Indaiatuba, e começou de lá também, assim, começou do zero mesmo, o trabalhinho de formiguinha, de contagiando um, outro, até chegar nesse ponto que ela está de formar o grupo lá em Indaiatuba. E Josiara é uma educadora também. Sim. Nós a conhecemos Sim, na eu tava roda. lá, exatamente. sim, Do eu tava lá, Ponto de sim. Cultura, Eu Mistura lembro. da Raça. Aham, isso mesmo. Que delícia. Isso. Olha, a Josiara então está aí na nossa mira para o convite. Salve o jogo, Salve o jogo. chefe, o jogo. Bom, então agradecemos aí mais uma vez, né, a sua vinda, a sua colaboração, a sua fala, a sua narrativa tão potente, tão importante para outras mulheres, principalmente aquelas que estão mais caladas, que ainda não encontram suas redes de proteção. Como é importante essa rede, né, Márcia? Então, gratidão por sua vinda, por sua fala e por compartilhar essa história, um pouquinho dessa história conosco. Sim, Né? isso é super importante, né? A ideia desse projeto é que para que essa história, né, parte da história, né, não pudemos aqui contar tudo, mas que fique gravado, né, assim, que fique registrado, né, que seja pelo menos os primeiros registros, né? Vi que você, né, já tinha participou aquele dia do jongo, né, fizeram um lançamento do documentário. Mas isso é importante, que cada vez mais, né, em todas essas plataformas digitais, que essa história ela fique gravada e que possa ser compartilhada aí com outras pessoas, né? E tem alguma coisa que a gente deixou de falar que você queira mandar um recado aí para as meninas, para as futuras mulheres, para as jovens? Que recado assim, seria esse? É só uma observaçãozinha. Se alguns anos atrás eu fosse chamada para fazer isso que eu estou fazendo aqui, eu não viria. Porque era tímida. Eu sempre tive muita dificuldade para falar de mim. Oh, Falar de mim me toca assim num sim, na emoção, né, Márcia? Ai, que linda, nossa, num maravilhosa. ponto assim muito frágil. Eu não conseguiria se fosse alguns anos atrás. Ainda bem que é hoje que nós estamos com essa mulher linda aqui. Mas assim, ao passar dos anos, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu tô me reinventando, eu tô sempre tentando, porque eu acho que isso é importante. Sim. Porque a mulher ela tem um papel fundamental. Fundamental. Porque antes a mulher ela só ficava, digo no jongo,
era só lá para cuidar das crianças, para alimentação, preparar a alimentação. Era só isso. Ela era a provedora do alimento, cuidar para que os filhos não atrapalhassem na roda. A mulher era só isso. Mas agora, a partir do momento que a gente pode estar lá na roda de jongo também, que a gente pode estar lá liderando, então a gente tem que mostrar que esses tempos mudaram, que não estamos mais nesse tempo. Então, eu acho importante projetos como esse, que deem essa visibilidade, que mostrem o quão importante é o trabalho que a mulher realiza frente à cultura popular, frente a qualquer coisa que ela quiser fazer. Então, eu agradeço a vocês e eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para a realização desse projeto. Contribuiu demais. Você é uma mulher maravilhosa, incrível, que o mundo precisa conhecer, mulher. E aí a gente encerra o nosso episódio, né, esse 4º episódio, com uma frase inspiradora para as mulheres, que é o nome desse programa. Vamos falar com a gente para elas, ó. Fala, mulher! Thank you.